edição, 21ª, Troféu Siriema, Biodiversidade, Sociedade Sustentável, Gestão Empresarial para os ODS, Elementos Naturais. Então, hoje a gente vai dar continuidade com as apresentações, lembrando que foram 7 trabalhos premiados, então 4 já foram apresentados e agora a gente segue para finalizar os 3 últimos trabalhos e, com grande alegria também, apresentar, né, as inscrições que se iniciam hoje. Então, quem já quiser se inscrever na 22ª edição, nós temos aí o link, o site, nós vamos falar depois de forma mais apropriada para que vocês possam, então, entrar aí e fazer a sua inscrição. Espero que estejam conosco nessa próxima edição novamente, que vai ser um grande prazer recebê-los todos vocês. Então, para brilhantar esse dia de 22 de maio, nós teremos aí a abertura dessa inscrição, como eu já falei para vocês, e nós vamos pedir, então, o apoio de cada um para poder ajudar aí na divulgação, nesse prêmio de crédito do CREA, né? De meio ambiente, que é denominado aí Troféu Siriema. Então, para vocês que querem conhecer mais sobre o prêmio, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Quero cumprimentar aí o Antônio Carlos Nonato, coordenador da Codesul, tem muita gente entrando. O Cícero, João, a Joisma, o Luciano Ribeiro, a professora Marta Luz, a Vanessa aí, o Pedro Bicalho. Aos pouquinhos a gente vai... O pessoal está entrando aí. Então, muito prazer, pessoal, e sejam bem-vindos mais uma vez, né, nessa noite aqui, para que nós possamos, então, nesses trabalhos, apreciar cada um deles com muita alegria e de grande relevância para a sociedade. Então, não é à toa que eles foram premiados. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o prêmio, nós temos aí as redes sociais, os sites do CREA, www.creagoias.org.br, e o site Troféu Siriema. Então, lá tem todas as informações sobre as inscrições, tem o cronograma, a abertura, a finalização, quando é que a comissão vai iniciar os trabalhos, né? A verificação de cada um dos trabalhos, a finalização e a solenidade, que já está agendada para o dia 7 de novembro. Então, vocês podem acessar o troféu seriema.org.br. Então, todas as informações estão contidas lá. Eu ressalto aqui nesse workshop que ele é um modelo remoto. Então, posteriormente, depois dessa gravação, a gente vai também dar publicidade lá no YouTube. E deve ser realizado aí, não sei se vocês fizeram as inscrições, né, para receber o certificado. E também, ao final de cada uma dessa data, porque como nós tivemos o workshop na semana passada, então, quem assistiu, quem, né, assinou a lista de presença, provavelmente deve ter recebido já o seu certificado aí. E hoje também, para quem está assistindo mais uma vez, nessa segunda etapa, também poderá receber o certificado nessa condição, fazendo a inscrição e, ao final, aí a gente vai estar passando a lista de presença para vocês e uma lista de avaliação para que vocês possam, então, fazer essa avaliação do evento para que nós possamos melhorar sempre. O Troféu Siriema é um prêmio do CREA Meio Ambiente que tem por finalidade conhecer o mérito de iniciativas que se destacam pela excelência da contribuição com ações de preservação, recuperação, defesa e conservação do meio ambiente, da melhoria da qualidade de vida, estimulando a consciência ambiental para a construção de uma sociedade mais justa, próspera e sustentável, e garantindo aí às nossas gerações futuras o bem-estar, a alegria, né? Então, a gente promovendo esse prêmio justamente para poder premiar cada um, né, pelo reconhecimento aí nesse mérito. Então, parabéns a todos os premiados de 2023. Então, nós temos aqui, que eu estou vendo algumas pessoas aqui que já concorreram também a algumas edições passadas, né, foram premiados pela segunda vez. Então, parabéns para vocês. E vocês que vão se inscrever, eu também gostaria de parabenizá-lo aí, né, pela iniciativa de estar aqui, de participar, de conhecer um pouquinho sobre o prêmio. Então, o CREA Goiás, ele valoriza os projetos e as práticas sustentáveis. Então, nessa abertura inicial, eu vou convidar aqui o presidente do CREA Goiás, engenheiro Lamartine Moreira, para poder fazer uma breve abertura aí, convocando, pedindo, né, a participação de vocês, o apoio aí nessa inscrição, que inicia hoje também, e
com vocês aí. Infelizmente, ele não vai poder estar com a gente presencialmente aqui ao vivo, mas ele gravou um videozinho que ele está no Confere em reunião, e aí ficou um pouco tumultuado para ele entrar nesse horário para poder falar com vocês, mas ele gravou um vídeo aqui para que vocês possam, então, assistir. Martine Moreira, presidente do CREA Goiás. Estou muito honrado por estar aqui neste momento, com os vencedores do Troféu Seriema, o maior prêmio do Brasil relativo à sustentabilidade e meio ambiente. Os projetos de vocês nos inspiraram, mudaram vidas e, em alguma medida, transformaram o mundo. É por isso que o CREA Goiás investe no reconhecimento dessas ações. Agradeço a confiança de terem participado da premiação do ano passado e convido a todos para se inscreverem novamente ou se inscreverem pela primeira vez para quem ainda não participou. Não percam, vejo vocês pessoalmente em novembro durante a nossa premiação. Muito bem, na sequência nós temos então a apresentação de um vídeo que é da ONU aí, muito prazer, nós somos a Terra, para vocês lembrarem um pouquinho a premiação anterior. Oportunidade única de investir na Baixa e colher lucros futuros. Muito prazer. Nós somos a Terra. Há bilhões de anos no mercado, Terra vem oferecendo produtos e serviços exclusivos no seu segmento. Mas sucessivos casos de má administração do patrimônio, corrupção e distribuição desigual de dividendos vêm colocando o futuro da empresa em risco. No seu último balanço anual, Terra apresentou os piores números da sua história. Mas ainda possui um patrimônio de valor inestimável entre seus ativos, fazendo dela o investimento perfeito para pessoas de perfil arrojado e visão de negócio, como você. Invista na Terra. Oportunidade como essa só aparece de bilhões em bilhões de anos. Então, esse é um vídeo do Pacto Global da ONU, então é um vídeo muito legal, passou lá no dia da solenidade. E assim, pessoal, o que vocês têm feito aí para investir na Terra? Vai fazendo uma reflexão aí. Então, só de estar dessas práticas, desses trabalhos sendo apresentados, mostrando seus resultados, já é uma prática aí no investimento da Terra. E eu vou convidar agora para poder falar, conduzir uma fala, o nosso coordenador da CODESU, da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CREA Goiás, Antônio Carlos Nonato, engenheiro agrônomo. É com você, Antônio Nonato. Obrigado, Viviane. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui, né? Aqueles que vão apresentar o trabalho hoje e também aqueles convidados, né? Aqueles que prestigiam aí o momento. Parabenizar toda a equipe aí que está coordenando, a Viviane, Vanessa, né? Todos que estão colaborando aí, diretamente, para que, né, que esse momento seja aproveitado para todos, tá? Então, agradeço aí de imediato a participação de todos. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente deve pensar no que a gente está fazendo no dia a dia da gente, né, para beneficiar o meio ambiente, né? E quando a gente beneficia o meio ambiente, a gente beneficia a gente, né, nossa família, nossa sociedade, né, nossa cidade. E isso a gente tem que levar em consideração que nós temos que ter esse tipo de ação dia a dia. Não adianta a gente falar que está cuidando do meio ambiente e no dia a dia a gente não faz as ações necessárias, né? Então, a reflexão que eu deixo aqui para a gente, né, para todos vocês, tá? Para vocês multiplicarem aí para a família, né, para os seus. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período onde que as mudanças climáticas estão realmente chegando às nossas casas,
né? Nós estamos sentindo isso no dia a dia. E isso nós temos que, aos poucos, ir tentando modificar. É muito difícil, né? Faz parte de um todo, mas o todo só é realizado com pequenas frações. Então, temos que pensar isso, que nós somos pequenas frações de um todo. O que a gente fizer hoje vai refletir amanhã, tá? Então, nesse momento, eu queria convidar todos também, né, para fazer a inscrição aí, na abertura oficial aí das inscrições do Troféu Seriema, né, edição 22ª, né, multiplicar aí para as universidades, né, para as famílias, para as cidades, prefeituras, onde vocês tiverem acesso, podendo multiplicar a informação que está aberta a inscrição e poder submeter o máximo de trabalho possível, né, para que esse trabalho seja prestigiado, seja reconhecido e seja visto por outros, né? Então, é um momento que a gente tem, um momento de multiplicação. Tá? Então, reforço isso com vocês, né? A equipe está toda aí dando apoio, precisar de informação depois, todo mundo está aqui para auxiliar, para ajudar, tá? Agradeço muito aí, né? A Viviane está conduzindo, a Vanessa, tá? Estou vendo alguns rostos aí conhecidos, o Christopher, né? O pessoal do CREA Jovem também que está dando apoio, tá? E desde já, né? Desejo uma ótima apresentação aí para todos que vão apresentar, né? E uma ótima noite a todos que estão aqui presentes, prestigiando. Agradeço, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Então, boa noite para quem está chegando novamente aí, quem acabou de chegar. Sejam bem-vindos. E agora eu vou convidar também com uma pequena fala aí o Maxton, foi esse nome maravilhoso, do CREA Jovem, para falar um pouquinho com a gente aqui. Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Perfeito, obrigado, Viviane. Agradeço o momento de fala aqui. A gente, claro, além de agradecer e informar que o CREA Jovem está à disposição, tanto dessas organizações quanto das outras comissões do CREA Goiás, a gente quer também fazer um convite. Desde o ano passado, a gente iniciou, junto com, inclusive, a Codesul, e outras organizações, uma atividade para o meio ambiente. No mês de junho, a gente tem o mês do meio ambiente, tem o dia do meio ambiente que acontece, né? Só que a gente tem várias ações, palestras, cursos, até visitas técnicas voltadas para essa área. Então, os integrantes do CREA Jovem, que são da área de engenharia ambiental, principalmente engenharia ambiental, mas também toda a equipe se mobiliza para, primeiro, desenvolver uma pesquisa de quais são os temas mais buscados atualmente da área pelos profissionais e pelos estudantes, para poder definir os temas das palestras e das atividades que a gente vai desenvolver. Então, esse evento, o Mês do Meio Ambiente do CREA Goiás Jovem, já está confirmado. A gente vai divulgar na próxima semana a data e o tema e o palestrante da primeira palestra, que vai acontecer na primeira semana, e as demais também. E reforço que são temas que a gente consultou com temas e palestrantes que a gente consultou com o público da área, que seria mais interessante para a gente trazer. E no final do mês de junho, a gente tem um evento presencial que acontece no CREA, que geralmente é um mini curso que a gente também vai divulgar em breve aí qual que é o tema dele. Eu quero pedir para vocês ficarem atentos tanto a esses eventos da Codesul, quanto também do CREA Goiás Jovem, que a gente está trazendo juntos várias novidades aí para a área de meio ambiente, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive alguma sugestão, pode entrar em contato com a gente, pode pegar o telefone, sempre tem alguém aqui com o nosso número, ou até mandar mensagem no Instagram, tá bom? Eu desejo um bom evento a todos, estou ansioso aí para poder receber essa apresentação, tenho certeza que vai ser muito bacana. Muito obrigado, Viviane. Nós que agradecemos, Maia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Então, dando continuidade com muita emoção, nós vamos passar agora um breve vídeo da abertura do workshop para a gente relembrar, né, a solidariedade que tivemos no ano passado na premiação.
Ô, alegria, hein? Alguém sentiu um friozinho na barriga aí? Eu senti. Festa boa, gente. Nossa, muito legal. Então, pessoal, nós vamos iniciar então as apresentações, que vai ser da seguinte forma. Nós temos então 3 modalidades hoje para apresentar os seus brilhantes trabalhos. Então, nós iniciaremos com a primeira modalidade, que vai ser a inovação, e cada 10 minutos, né? Cada um tem 10 minutos para apresentar. Na sequência, depois eu vou chamar a segunda modalidade e, por fim, a terceira. E a gente encerra essas apresentações, a gente abre depois para um bate-papo e para as perguntas, quem quiser fazer algumas considerações, perguntas, enfim, né? E a gente abre esse espaço aí para vocês, tá bom? Então, lembrando que são 10 minutos para cada apresentação. Essa apresentação, então, nós vamos, então, iniciar com a primeira modalidade, que é a inovação. A inovação, ela abrange iniciativas que apresentam ferramentas inovadoras e, dessa forma, ela contribui efetivamente na preservação dos recursos naturais e que apresenta, assim, uma viabilidade técnica e socioambiental. Então, o título desse trabalho, desse projeto, que é monitoramento do assoreamento em reservatórios utilizando a inteligência artificial, da instituição Eletrobras, em cooperação com a PUC Goiás. Nós temos, então, como autores desse trabalho, a professora Marta Pereira da Luz, Renato Marques Cabral, Alexandre de Castro Pereira, Maria José Pereira Dantas e Luciano Ferreira Ribeiro. Nesse caso, nesse projeto aqui, quem vai estar representando todos esses autores e apresentando o trabalho será o Luciano Ferreira Ribeiro. E, como um resumo breve do projeto, então, a inteligência artificial ela estuda a criação de agentes inteligentes para diversos fins, e como conhecimento de fala, visão computacional e robótica. Esse projeto visou adaptar os modelos de gestão sustentável dos recursos hídricos do país e fazendo o monitoramento do assoreamento de reservatórios. Então, é uma iniciativa inédita e importante para a preservação dos recursos hídricos brasileiros. Esse projeto ele utiliza de modelo Machine Learning para processos, grandes volumes de dados meteorológicos e hidrográficos, que previne erros comuns em cálculos para monitoramento e assoreamento de reservatórios, que é fundamental para a garantia da segurança e eficiência. Então, dessa forma, a inovação desenvolvida pela Eletrobras em cooperação com a PUC Goiás contribui de forma definitiva para uma melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento econômico do Brasil. E nessa atuação de manutenção, qualidade de água, irrigação e geração de energia elétrica, garante, então, a segurança e a eficiência dos reservatórios com impacto positivo na vida de milhões de brasileiros. Então, com vocês, apresentando todos esses autores já informados, o Luciano Ferreira Ribeiro. Então, Luciano, você tem 10 minutos de fala para apresentar seu projeto. Você vai fazer a projeção? Oi, Viviane, tudo bem? Tudo bem? Você me escuta bem? Sim, nós estamos escutando. Eu vou tentar projetar aqui, tá? Tá bom, qualquer coisa nós estamos aqui com o Moari para poder te ajudar. Eu não sou muito familiarizado com o Zoom, não, mas eu acho que vai dar certo. Você está vendo minha tela? Tá ótimo, nós estamos vendo a sua tela, tá perfeito. Tá em tela cheia? Sim, está em tela cheia. Ah, tá ok, então. Então, eu vou começar, tá? A apresentação. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Ferreira Ribeiro. Eu vou fazer uma palestra com o título de Monitoramento do Assoreamento em Reservatórios utilizando inteligência artificial, tá? Antes de começar, eu queria agradecer ao CREA pelo convite para fazer a palestra. Queria parabenizar a todos os participantes do troféu e dizer que essa palestra é para falar sobre o vencedor do troféu Siriema na modalidade inovação do ano passado. A equipe de desenvolvimento do projeto foi representada pelos engenheiros Renato Cabral, Alexandre de Castro, eu, Luciano Ferreira Ribeiro, pessoa que vos fala, a professora Maria José Pereira Dantas, da PUC, e a idealizadora, a pessoa que mentora de todo o projeto, que é a professora Marta Pereira da Luz. Então, para começar aqui, eu vou explicar aqui que
esse projeto ele se deu por conta da dependência do ser humano com a energia elétrica. Para entender essa relação que o homem teve com a energia elétrica, basta refletir que o ser humano ele já constrói barragens há mais de 4.000 anos. Inclusive, grandes civilizações elas tiveram ascensão e declínio em eventos relacionados à barragem e irrigação. A princípio, as barragens eram obras muito simples. Não havia, naquela época, o domínio da mecânica dos materiais e dos escoamentos das cheias. As primeiras barragens, normalmente, elas tinham como finalidade o consumo, lazer e até o controle das vazões durante as cheias dos rios. Com o tempo, o homem ele descobriu que ele podia transformar aquela energia mecânica hidráulica em energia elétrica. Essa imagem, essa figurinha aí, é uma figurinha daquelas de livro de geografia da quarta série e tal. E eu acho que o autor ele queria dizer o seguinte, que o homem ele evoluiu ao longo de cursos d'água. Tá? E agora eu vou trazer para vocês aqui uma foto de satélite tirada recentemente naquele mesma região ali, que é a região do Delta do Nilo, né, no Egito. E aí, 4.000 anos depois, a gente percebe que o homem continua dependente ainda dos rios. E o Brasil? Qual que é o contexto da energia elétrica no nosso país? O Brasil ele possui uma história recente, na humanidade muito recente, né? E a gente tem uma matriz energética muito diversificada. Mesmo assim, a gente já se encontra num papel de destaque na construção de barragens, porque a gente tem o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo. Vou contar um pouquinho de historinha para vocês aqui, tá? Eu gosto de contextualizar. Um dos primeiros registros de construção de usina hidrelétrica no Brasil foi em 1883, em um ribeirão chamado Inferno, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Como a capacidade de geração naquela época era insignificante e as barragens que foram construídas logo em seguida também, pode-se considerar que as usinas hidrelétricas no Brasil elas só começaram a ser construídas mesmo, efetivamente, a partir do século XX. No século XX, houve períodos em que tivemos muitos investimentos e outros nem tanto. Só que foi a partir de 1954, quando um senhor chamado Getúlio Vargas ele propôs a criação da Eletrobras, que o cenário ele realmente mudou. A Eletrobras ela foi viabilizada por Juscelino Kubitschek no período de 1956 até 1960, e, finalmente, em 1961, ela foi autorizada por Jânio Quadros. A Eletrobras ela contribuiu decisivamente para a expansão da oferta de energia elétrica no Brasil. Hoje, 2024, a gente possui mais de 200 usinas hidrelétricas no país em operação. Eu vou trazer agora para vocês uma tabela que demonstra o quanto a nossa matriz energética ela é diversificada. A gente tem energia hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, nuclear, a gente gera energia de tudo quanto é tipo de matriz. Mas a energia hidrelétrica ela ainda é muito importante, é a nossa principal fonte de energia. E quem que é o principal consumidor de energia elétrica no Brasil? É a indústria. Ela é responsável por 35% da demanda de energia no país. E para melhor entender essa demanda, basta a gente observar que 48% do custo de geração do leite é energia elétrica, 34% do custo de produção de carne é energia elétrica, 28% da cerveja, 10% de materiais de construção, 10% do açúcar. Né? Então, fica bem claro aí de tudo que eu falei, o quanto é importante os reservatórios para a gente. E se a gente depende desses ativos, a gente precisa cuidar muito bem deles. E uma das principais formas de cuidar é através do monitoramento, do assoreamento de reservatórios. Mas antes de falar sobre monitoramento e assoreamento, eu preciso falar para vocês um pouco sobre a erosão.
A erosão, ele é um processo natural de desgaste do solo e da rocha, que causa a desagregação de sedimentos, que pode se deslocar com a ação da chuva ou do vento. O estudo desse fenômeno é muito amplo e abrange várias áreas, principalmente na agricultura e na engenharia civil. Resumindo, a agricultura, o que interessa para eles é evitar a perda da camada, aquela camada superficial que é a parte mais fértil do solo. Já para nós, engenheiros, importa monitorar a erosão na construção das estradas, a estabilização dos taludes, a proteção dos rios e reservatórios, por exemplo. Esses processos, eles são naturais, mas eles são intensificados pelo homem, principalmente quando ele vai lá e retira a cobertura vegetal do solo. E também tem a questão das queimadas, da agricultura e da pecuária sem controle, que piora muito a situação. Para quem não é da área e não convive diretamente com esses controles, esses efeitos eles acabam que são percebidos na notícia dos veículos de comunicação. Então, justificar todo motivo de se fazer uma pesquisa para fazer um projeto para monitorar esse assoreamento de reservatórios utilizando inteligência artificial, a gente escolheu um reservatório para servir como estudo de caso, que foi o reservatório da usina hidrelétrica de Itumbiara. Essa usina está localizada lá no Rio Paranaíba, entre os municípios de Itumbiara e Araporã. É uma usina que teve início sua construção em 1974 e entrou em operação em 1980. Hoje é a maior usina do sistema Furnas, tem um reservatório de mais de 800 quilômetros quadrados. Ela banha 47 municípios e tem uma capacidade instalada de 2.000 megawatts. Então, ao entorno do reservatório foram instaladas algumas estações de monitoramento de sedimentos, tá? Tá um mapinha aí. E como que funciona essas estações? A gente tem equipes de campo que vão lá naqueles rios afluentes, tá? Essas equipes, ao longo da seção transversal do rio, elas mergulham o equipamento que vai buscar aquele material que está lá no leito, aquele material que está em suspensão, e esse material ele é encaminhado para um laboratório onde são realizados ensaios. Esses ensaios, eles depois, as informações do laboratório, as informações que vêm do campo, eles servem para processar. A gente processa essas informações e, através do processamento, a gente chega em informações que são muito úteis. Informações, por exemplo, da descarga sólida total, informações sobre um possível tempo de assoreamento, eficiência de retenção, tá? E essas informações, até então, a gente tinha uma dificuldade de processamento muito grande, porque era um volume muito grande de informação. Mas a gente percebeu que, com o advento da tecnologia, computadores cada vez mais velozes e algoritmos de inteligência artificial, machine learning, a gente podia submeter toda essa informação a essas novas tecnologias e, através disso aí, extrair insights, extrair gráficos, planilhas, controles, dashboards, para que a gente pudesse fazer uma gestão mais eficiente do reservatório, que a gente pudesse tomar uma decisão mais assertiva e evitar erros, evitar desperdícios, tá? Então, a ferramenta, o projeto, ele nasceu dessa ideia de se fazer a gestão mais eficiente do reservatório. Eu fiz uma apresentação assim, bem superficial, só para poder assim, contextualizar, e esse foi o projeto que a gente apresentou no Troféu Siriema 2023. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Maravilhoso. Muito bem, Luciano. Eu quero ver como é que eu paro o screen, o share aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu paro. Ah, aqui. Aqui. Cancel. Share. Conseguiu? Stop share. Achei. Parou. Ah, Parou? muito bem. Parou.
Obrigada, Luciano, pela sua Por apresentação. nada. Muito bom, parabéns. Excelente, excelente projeto aí envolvendo essa inteligência artificial. Hoje, né, está bem disseminada a metodologia, né, de inteligência. Então, essa criação, esse estudo de criar novos agentes inteligentes, né, com seus diversos tipos, formas de conhecimento, aí é muito interessante. E interessante aqui tem um conhecimento de fala, visão, né, robótica, então envolve tudo isso aí, é bem bacana mesmo. Muito bem, obrigada aí pela sua Eu que apresentação. agradeço. Até mais, gente. Até mais. Então, com vocês, gente, agora eu quero, quem tiver alguma dúvida pode colocar aí no chat aí, fique à vontade. E no finalzinho a gente vai discutir, né, se tiver alguma dúvida, alguma informação para passar. E eu quero chamar então o segundo trabalho, que é da modalidade imprensa. Ela abrange o material jornalístico produzido por qualquer meio de comunicação que tenha contribuído ou promovido efeito social positivo para a preservação dos recursos naturais. O título desse trabalho, então, premiado é Sustentabilidade e Desafio de Todos. A instituição do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, com os autores Renato Machado de Rezende, Maria do Rosário Reis, Celismar da Costa Melo, Guilherme Fernandes Miranda, Vanusa Terezinha Nobre, Arthur Rosa Públio, Priscila Petrocelli Silva, Cláudio de Oliveira Rocha e o documentário que foi produzido por Folha Verdes Film Limitada. O resumo desse projeto, então, partindo do princípio de que todos têm o direito de um meio ambiente equilibrado, a fim de garantir essa qualidade de vida, que está presente aí na sociedade. Em 2023, o Departamento, então, de Municipal de Água e de Esgoto lançou o documentário Sustentabilidade Desafio de Todos, a fim de expor um dos temas de maior debate atrelado ao desenvolvimento sustentável, que foi o saneamento básico. Então, com o objetivo de fazer um paralelo entre a realidade do saneamento no país com o cenário da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, que ocupa aí o terceiro ranking das melhores serviços de saneamento básico do Brasil e o primeiro lugar de Minas Gerais, o documentário ele foca então na conscientização do público quanto à importância do saneamento básico para promover então a manutenção de uma qualidade de vida, promovendo aí uma qualidade de vida, né, a manutenção e enfatizando aí a participação de todos nesse processo, criando então um cidadão mais consciente, seus deveres com a natureza e reforçando o acesso a um futuro sustentável. Então, com vocês, eu quero apresentar aqui um dos autores que vai fazer a apresentação desse trabalho para nós, o Arthur Rosa Públio. Arthur, você tem 10 minutos para apresentar, você vai projetar, certo? Então, fique à vontade. E no finalzinho da terceira apresentação, quem tiver alguma dúvida, a gente vai conversar melhor aqui. Ótimo. Já estou apresentando aqui. Só um minutinho. Todos veem minha tela? Então, Sim, vamos lá. só amplia ela para a gente. Clica não. Está ampliado? Não? Não, E agora? ainda não. Então. Aqui eu estou colocando para apresentar. Estranho. Apresentação? Não foi? Não está mostrando. Deixa eu tentar novamente. Vou fazer o share novamente. Isso. Agora deu certo? Sim, agora sim. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. Nós participamos nessa modalidade de imprensa com o nosso documentário. Então, nós somos uma autarquia municipal de saneamento básico e cuidamos de água e esgoto, e desde 2017 de resíduos sólidos e também de drenagem pluvial na cidade. Então, a gente contempla todo o saneamento básico em Uberlândia, a gente presta esse serviço para a população.
Então, nesse sentido, nós temos, além da nossa obrigação de fazer o serviço essencial para a população, a necessidade de apresentar toda para a população, para as pessoas, um desenvolvimento sustentável, de fazer realmente com que as pessoas entendam o papel de todas as ações que nós fazemos. E aí nós desenvolvemos um documentário para servir de educação ambiental, que eu acho que imagens valem mais que 1000 palavras. Então, vou apresentar o teaser rapidamente para vocês. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Chegaremos a 9 bilhões em 2050, segundo a ONU. We are rapidly reaching the point of no return on the planet. 26% da população global não tem acesso à água potável. 2 bilhões de pessoas. Vivemos momentos desafiadores. Aquecimento global, poluição, mudanças climáticas severas, crise hídrica, consumo acelerado. Produzimos 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Reciclamos pouco. Temos um grande desafio. A gente sem alimento, mas sem água, a gente não vive por muito tempo. Então, esse documentário ele faz parte do programa Escola Água Cidadã, que é um programa de educação ambiental do DEMAI, junto com a Prefeitura de Uberlândia. Desde 2004, nós temos essa ação sendo desenvolvida na cidade. E em 2015 a gente regulamentou esse programa para poder realmente levar a educação ambiental para a população como um todo. Desde a criação do programa até hoje, foram mais de 450 mil pessoas que nós conseguimos fazer de alguma forma alguma ação de educação ambiental. Essas pessoas, elas são principalmente do público escolar, então as escolas de ensino, as escolas municipais, estaduais, as escolas particulares, instituições privadas também, como faculdades públicas e privadas. Então, toda a população de Uberlândia, de alguma forma, a gente leva essa educação ambiental de forma direta, falando sobre a questão de consumo de água, tratamento de água, tratamento de esgoto, a parte do consumo consciente, da coleta seletiva. Então, é um programa voltado para essas ações de educação ambiental. E, por ter todo esse contexto de sucesso, vamos assim dizer, na educação ambiental na cidade, junto com a Secretaria Municipal de Educação e junto com a Secretaria de Meio Ambiente, nós elaboramos um decreto municipal para instituir a Política Municipal de Educação Ambiental em Uberlândia. Ela traz, em seu texto, a obrigatoriedade de fazer a educação ambiental em sala de aula e instituindo uma disciplina de educação ambiental que seja transversal. Então, hoje, nós temos 4 horas aulas por semana para a educação ambiental dentro das disciplinas. Então, hoje, nós encaminhamos para os professores, para toda a equipe pedagógica, o material que vai nortear essa educação ambiental para os alunos durante todo o ano. Então, nós dividimos esse plano de educação ambiental em vários temas, para que os professores consigam trabalhar com os alunos a educação ambiental mesmo. É um trabalho muito árduo de ser feito, mas com essa possibilidade de ter a política municipal de educação ambiental, nós desenvolvemos o documentário, principalmente para usar em sala de aula, para poder os alunos verem a importância que é fazer todas essas ações de educação, de realmente cuidar do nosso meio ambiente. E é um cuidar do meio ambiente que a gente vê muitos reflexos nesse acontecimento lá no Sul. Então, acho que quando a gente passava lá o teaser, a gente vai lembrando de tudo que tem acontecido em relação às mudanças climáticas. E isso que a gente quer despertar nos alunos. Então, quais são os desafios da sustentabilidade? Essa palavrinha que está tão na moda, mas o que é realmente? Nós trazermos, então, esses depoimentos de várias pessoas no documentário,
para tentar discutir um pouco sobre essa sustentabilidade. Nós destacamos no documentário algumas ações que nós fazemos mesmo. Então, as nossas ações de tratamento de água, de esgoto, de coleta seletiva, de todas essas ações que, de alguma forma, a gente faz o possível para colocar à disposição das pessoas vários serviços e um contexto de cidade interessante, só que nada adianta se as pessoas não se conscientizarem e se as pessoas não fizerem a própria parte. De que adianta a gente ter uma água com qualidade para todo mundo se todo mundo usar muita água e consumir de forma errada? De que adianta nós termos uma coleta seletiva, uma coleta de lixo passando em toda a cidade, sendo que a gente não utiliza da forma certa? Então, é esse o ponto que a gente tem, um objetivo no documentário, de chegar na educação ambiental realmente dos alunos, das crianças, de quem for assistir o vídeo. E a gente faz esse contraponto do que está acontecendo nas mudanças climáticas com a nossa ação local. Então, todas as nossas ações locais, se nós fizermos cada parte, nós teremos uma situação mundial, esperamos ter uma situação mundial melhor. Então, o documentário traz essa pegada e a gente elenca os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU no documentário. Então, durante toda o vídeo, quando vai falando das ações, vai mostrando os selos que atendem às ações. Então, a gente tem um apelo já à Agenda 2030 da ONU, mostrando o que é um contexto de cidade para ser levada essa sustentabilidade para as pessoas. Nós tivemos, agora completou 11 meses de exibição, e dentro desse contexto todo, nós tivemos pelo Programa Escolar Água Cidadã 27 exibições e 1.795 pessoas. Pelo Núcleo de Coleta Seletiva, 20 exibições e mais 1.600 espectadores. E pelo YouTube, 13.000 visualizações. Então, são dados bem bacanas para poder levar realmente essa educação ambiental para frente. Está disponível no YouTube, então, quem quiser ver, assistir, é um vídeo de 25 minutos, muito bacana, que não tem um conteúdo, é um conteúdo técnico mesmo, tem especialistas, e fica à disposição tanto da educação, da política de educação ambiental no nosso município, quanto para todo o país utilizar. Por fim, quero deixar a mensagem final do documentário mesmo, é uma mensagem final que remete a nós e o objetivo para o qual foi concebido esse vídeo. Então, eu vou deixar para vocês a mensagem final do nosso documentário e agradeço desde então a vocês terem dado essa oportunidade. Então, voltamos à pergunta que precisamos fazer todos os dias. O que podemos fazer hoje pela sustentabilidade do planeta? Espero que todos tenham escaneado para assistir depois e muito obrigado. Muito bom, Arthur. Obrigada pela sua participação. Isso é muito interessante, né? Passar o recado aí na verdade, fazer o saneamento hoje não é brincadeira, não é fácil. No finalzinho, eu quero fazer uma pergunta para você aí. Muito bom, parabéns. A gente fica emocionada, né? Com os bons trabalhos, com tanta prática, com tanta diversidade que existe aí. Se todos fizessem sua parte, seria maravilhoso. Então, vamos aí para a terceira apresentação da noite. Essa apresentação é um trabalho aí da modalidade da produção acadêmica da instituição Universidade de Brasília, a UNB. Então, ela abrange pesquisas científicas realizadas no âmbito da academia, que é da instituição de ensino superior, que visa a produção de conhecimento por meio de investigações práticas dos processos relacionados à sustentabilidade. Então, o título desse projeto vencedor é Novo Fertilizante à base do biochar de lodo
de esgoto enriquecido com potássio, caracterização liberada de potássio e potencial agronômico. Então, os autores aí do projeto é a Joisman Facchini e Cícero Célio de Figueiredo. O resumo do projeto, então, ele apresenta um relatório sobre o desempenho de fertilizantes especiais à base de biochar de lodo de esgoto, enriquecido com potássio, na liberação e lixiviação de nutrientes para a nutrição e crescimento das plantas de rabanete. Então, os resultados, eles mostram aí o potencial do fertilizante numa utilização muito eficiente do potássio na agricultura, para uma destinação adequada e sustentável do lodo no esgoto, além de reduzir o uso de fertilizante mineral solúvel na agricultura e a safra, produzindo, então, com o Plano Nacional de Fertilizante, que ambiciona diminuir a dependência externa de fertilizante no Brasil. Então, é o fruto de 4 anos de estudo detalhado desse fertilizante, né, sobre esse fertilizante, que explora, então, as melhores metodologias e tecnologias para a produção até a avaliação do potencial agronômico desse produto. Todos os métodos de produção, eles foram pensados em escala industrial e comercial, visando aí a aceitação do produto por parte do produtor e de forma que atinge, então, o desempenho operacional no campo. Então, com vocês aí, vou convidar, então, os 2 autores, cada um vai falar um pouquinho, né, foi solicitado. Então, a Joisman Facchini e o Cícero Célio de Figueiredo, vocês têm 10 minutos para apresentar, fique à vontade. Estamos aqui, na expectativa de ouvi-los. Obrigada, Viviane. A gente vai iniciar com o Cícero. Olá, Viviane, boa noite a todos. Eu vou então compartilhar aqui minha tela. Se você puder colocar Ela no modo de exibição, ele não está E com a tela agora? cheia. Agora também não tá? Não, Não? fecha e abre de novo, igual o outro anterior. Vamos ver se a gente consegue. Tá. Aí, agora deu certo. Deu certo, tá bom. Bom, então, meu boa noite a todos. Deixa eu pegar aqui um ponteiro aqui. Meu boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite ao CREA, Goiás. Dizer que foi um momento muito especial participar no ano passado e mais especial ainda ser vencedor, né? Nós, vencedores desse prêmio, foi um momento assim muito emocionante. Então, essa é a nossa primeira fala. Segundo, dizer que esse trabalho foi feito eu como orientador e a doutora Joisman Facchini como orientada, né, orientando do doutorado, e que a gente, após 4 anos, então, chegou aí no lançamento com patente. Ela vai mostrar isso mais para frente um pouco, desse novo produto, tá? Então, a Viviane já falou do título, eu vou então passando aqui, e a primeira coisa é a gente contextualizar, tá? Então, toda pesquisa, ela parte de resolver, com o intuito de resolver problemas, né? E nesse nosso caso, a nossa pesquisa focou aí em solucionar 2 grandes problemas que eu diria assim, primeiramente ambientais e também econômicos, tá? O primeiro deles é o grande volume de lodo de esgoto gerado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, obviamente, né? Quanto mais a população cresce em cidades, mais se produz esgoto, mais lodo é tratado e mais a necessidade aumenta de um destino adequado para esse lodo, tá? Então, esse é o principal, o problema é a gente encontrar uma solução para esse lodo, porque há legislação, né, resolução do CONAMA, que praticamente limita a zero o uso desse lodo pelo Brasil afora, porque com aquele princípio da precaução, então há sim problemas, mesmo após o tratamento, ainda há problemas de cunho de sanitários, né, presença de micro-organismos que podem causar
então, danos aos humanos e também ao meio ambiente. Então, a gente precisa resolver esse problema, tá? Que é encontrar uma solução adequada para o uso do lodo. Um outro grande problema que eu vejo, e que foi abordado aqui nessa pesquisa, é a importação, né, de fertilizantes pelo Brasil. Então, o Brasil importa cerca de 85% dos principais fertilizantes NPK, né, os 3 nutrientes principais. Agora, o potássio é o principal problema, porque é o fertilizante que a gente mais consome aqui no Brasil e, no entanto, nós não temos produção praticamente. É 4 a 5% que a gente produz. Então, nós importamos 95%. Então, olha que grande problema que nós temos. Nós temos... O PIB depende da agricultura, é um país agrícola e a gente importa 95, 96% desse nutriente mais usado na atividade agrícola. Então, a gente precisa resolver isso, tá? Então, uma solução que a gente encontra seria ideal se a gente juntasse, né, as propriedades que o lodo tem, que são muito boas, tem nutrientes, e usasse pouco potássio e então aplicasse para as plantas diretamente a junção desses 2 produtos. Ou seja, reduz a aplicação do potássio e usa o lodo, dá um destino adequado para o lodo. O problema para isso ficar perfeitinho, o problema o lodo não dá para se aplicar diretamente. Então, nós precisamos, aí nós entramos numa segunda etapa, que o que fazer, então, com esse lodo. Então, na história tem várias tentativas, tecnologias, técnicas para tentar usar o lodo diretamente. Nós usamos essa técnica chamada pirólise. Então, é uma técnica, basicamente, resumida, é o seguinte: a gente produz um carvãozinho, a gente chama de biocarvão. Esse biocarvão é porque você pega a matriz do lodo, que é orgânica, essencialmente, passa por esse processo de pirólise, em que não há combustão, ou seja, você não perde o carbono. Ao final, a gente produz um bioóleo, um biogás e esse biochá, que é o produto sólido. Então, esse biochá é o nosso carvãozinho obtido a partir do lodo. Qual é a grande vantagem? Elimina todos os problemas de contaminação, tá? Principalmente a presença de micro-organismos patogênicos. Então, a gente resolveu um problema. E vocês vejam aí à direita que tem essa imagem aí, são várias matérias-primas que você pode pirolizar e gerar esses carvõezinhos, tá? No nosso caso, a gente usa o lodo. Bom, então, mais uma vez avançamos. Poderia, então, chegar nessa solução. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte: primeiro, a gente estudou e já viu que o biochar, ou biocarvão de lodo de esgoto, ele apresenta grandes vantagens para ser utilizado na agricultura, ser aplicado ao solo e em outras partes também, outros segmentos, tá? Então, as principais características desse biocarvão são: pode ser usado como fertilizante, porque tem nutrientes, melhora as propriedades do solo, promove o controle de patógenos de plantas, que é um grande problema também na agricultura brasileira, promove o sequestro de carbono. Vocês estão vendo aí nessa foto acima, olha a porosidade, olha a quantidade de poros que o material, após a pirólise, apresenta. Isso tudo significa retenção de água, de nutrientes e assim vai. Também pode reter metais pesados, que é um outro grande problema nosso, ambiental. Reduz gases de efeito estufa, principalmente óxido nitroso, que a agricultura brasileira é a grande geradora de óxido nitroso, tá? E outras finalidades na indústria, como filtro, é um material adsorvente e com grandes propriedades. Mas tem limitações. Como é que a gente percebeu isso? A gente aplicou, já tem um experimento de 10 anos no campo, e vocês estão vendo aqui à direita que as quantidades de fósforo e nitrogênio são espetaculares, muito bons, tá? Ao longo do tempo, ele vai liberando esses 2 macronutrientes tão usados na agricultura brasileira, tá? Agora, o que a gente percebeu também? Percebeu ao longo do tempo que ele tem essa limitação aqui, que é um nutriente chamado potássio. O lodo não tem potássio, porque ele sai lá com a água durante o tratamento do esgoto. Ele tem nitrogênio, fósforo e outros, mas não tem o potássio. Então, daí surgiu a ideia, tá? A gente também percebeu isso ao longo de 5 anos, que só não tinha maior produtividade quando aplicava o biochá de lodo, por causa do potássio. Então, vamos ver a ideia aí de desenvolver um novo fertilizante
E aí partimos de um estudo que foi a tese da doutora Joisma, que vai falar aí. Então, ela vai falar a partir de agora desse novo fertilizante que a gente produziu, juntando as boas propriedades do biochar de lodo de esgoto, aquelas todas que eu falei, principalmente porosidade, retenção e a presença de nutrientes, outros que não potássio, e aí juntando o potássio em quantidades menores, tornando então o potássio muito mais eficiente no seu uso. Passo a palavra para Joisma. Boa noite, pessoal. Então, depois de toda essa introdução do Cícero, que foi praticamente toda a minha introdução, né, o que ele falou foi abordado na minha tese. Então, agora eu vou falar de forma bem breve alguns resultados e como nós conduzimos esse trabalho. Então, essa tese ela foi desenvolvida na Faculdade de Agronomia e Veterinária da UNB, foi um trabalho da minha tese de doutorado. O doutorado foi defendido em novembro de 2022. Foram 4 anos, um trabalho que foi dividido em 3 capítulos, e dessa tese teve como resultado 4 artigos publicados em revistas internacionais e uma patente, que para nós eu acho que é o que nós temos mais orgulho de todo o nosso trabalho, é essa patente. Então, é a patente dos fertilizantes que nós produzimos durante esses 4 anos, que são esses 2 na foto do lado direito. Falando um pouco agora dos capítulos, o primeiro capítulo, ele teve como objetivo, tem como título, né, novo fertilizante à base de biochar de lodo de esgoto, caracterização química, física, morfológica e mineralógica. Então, nesse primeiro capítulo, foi onde nós desenvolvemos o fertilizante. Então, primeiramente, nós fizemos a pirólise do lodo, transformamos o lodo no carvão, que é o biochar. Depois, nós passamos aí em torno de um ano e meio, só testando diferentes proporções de matéria-prima para esse enriquecimento, tanto do biocarvão, né, do biochar, como de amido e também das fontes. Inicialmente, nós testamos 2 fontes de potássio, que foi o cloreto e o sulfato de potássio, e 3 tecnologias de enriquecimento, que foi a granulação para formar os grânulos, a pelletização para formar os pellets, e somente a tecnologia de mistura de fontes, que aí transformava o material em uma mistura de pó, como se fosse um farelo. Então, após a produção desses fertilizantes, a gente fez toda a caracterização, tanto dos 3 fertilizantes, que é em grânulo, pellet e pó, e também do material de origem, que foi o biochar e o lodo de esgoto. Então, depois de todo esse trabalho de caracterização, a gente encontrou os resultados, que são os principais resultados desse capítulo, que os fertilizantes, eles têm um grande potencial para a agricultura. A fonte, ela é fundamental para aumentar os teores de nutrientes, quando a gente tem essa necessidade de enriquecer, e esse enriquecimento, ele aumentou até 75% no teor de K2O, comparado com o biochar puro. Já o segundo capítulo, então, depois de a gente produzir e fazer toda essa caracterização, a gente quis entender como esse fertilizante libera o potássio e se ele poderia ser classificado como fertilizante inteligente de liberação lenta. Então, o segundo capítulo teve como objetivo avaliar a liberação de potássio em areia sílica. Nós utilizamos a sílica para ter 100% de certeza que o potássio que ia ser liberado era somente do fertilizante, não tem interferência ali do solo nesses fertilizantes. Então, para isso, a gente fez um estudo de incubação, incubamos esses fertilizantes na sílica durante 30 dias, também testamos em diferentes teores de umidade e também fizemos uma coluna de lixiviação para entender como que ia comportar, né, esse fertilizante no solo na época da chuva. Então, nós pegamos a média de precipitação aqui da nossa região, simulamos nessa coluna de lixiviação para entender se esse fertilizante ia reter aí esses nutrientes e ser um fertilizante para reduzir perdas de potássio pelo processo de lixiviação. E como resultados, então, nós encontramos que sim, esse fertilizante ele pode ser classificado, segundo as normativas europeias, como fertilizante de liberação lenta, reduziu, então, a liberação em até 77%, comparado com cloreto de potássio, que é o principal fertilizante para o fornecimento de
cloreto para a agricultura e reduziu a lixiviação de potássio em até 73%. E por último, depois a gente produzir o fertilizante, fazer toda a caracterização, entender como ele libera esse nutriente, nós queríamos entender ele, como ele funciona no solo, para o fornecimento de nutriente para a planta. Então, foi o nosso último capítulo, testamos ele como um fertilizante para a cultura de rabanete, foi em parceria com a Embrapa, lá, Embrapa Hortaliça, nós fizemos em estufa, em vaso, e foram várias análises, tanto no solo como na planta. Então, na planta a gente fez análise de altura, número de folhas, produtividade, absorção de nutrientes, potássio na seiva, fotossíntese, e como principal resultado, a gente viu, então, que esse foi o primeiro relatório do desempenho agronômico desses tipos de fertilizante para a cultura do rabanete, apresentou um bom desempenho no fornecimento de potássio para as plantas, e 50% da dose desse fertilizante organomineral foi suficiente para o fornecimento de potássio, comparado com 100% do cloreto. Então, quando a gente utiliza um fertilizante de liberação lenta, a gente consegue reduzir em até 50%, que isso é bom, tanto ambiental como economicamente também para o produtor, que vai estar reduzindo o custo com o fertilizante em 50%. E a gente observou que entre as fontes, o pellet foi o fertilizante que resultou em maior produtividade do berro, do rabanete, e o grânulo no maior teor de potássio no solo. E como considerações finais desse trabalho, depois de 4 anos, nós tivemos como conclusão que o presente estudo relata pela primeira vez a produção e a caracterização de um fertilizante à base de biochar de lodo de esgoto enriquecido com potássio, que o enriquecimento ele é eficiente para produzir então um fertilizante de liberação lenta de nitrogênio, fósforo e potássio, resolve o baixo fornecimento de potássio via lodo de esgoto puro, porque o lodo ele apresenta altos teores de fósforo e nitrogênio, porém não de potássio, então esse enriquecimento soluciona esse problema, e além de produzir um fertilizante especial, que é classificado como fertilizante de liberação lenta, minimizando as perdas de potássio por lixiviação e trazendo então um novo fertilizante sustentável para a agricultura. Então, por último, a gente tem as fotinhos nossa premiação. Queria mais uma vez agradecer e falar que foi uma honra, foi muito especial. Eu fui com a minha família, fui com o orientador, o Cícero, que, como falei lá no dia no agradecimento, ele se transformou como um amigo para a família. Foi um momento muito importante. E eu queria agradecer também a Viviane, que desde o primeiro contato comigo foi uma querida. E é isso, gente. E quem está aí participando, se inscreva, que é um momento assim muito bom da gente ser reconhecido pelo nosso esforço. Muito obrigada. Que lindo, eu vou chorar. Vocês que são os queridos, parabéns pelo trabalho, importantíssimo para a sociedade, para o Brasil, para o mundo, né? Muito interessante. E aqui nós estamos aqui com algumas perguntas aqui, muitas perguntas, são tão interessantes que acaba que a gente quer ficar assistindo mais, né? Ficar sabendo mais, mas o tempo aqui nosso é curto, é só para apresentar mesmo, para mostrar um pouquinho, uma amostra do trabalho de cada um, de forma bem rápida. Então, tem muita gente, tem parabenizando, a Vanessa parabenizando, parabéns pelo trabalho, Luciano, foi sensacional, ainda aprendi um pouco de história, realmente, história importante, então a gente tem que contextualizar sempre, né, Luciano? Ela faz uma pergunta aqui: se o Luciano puder esclarecer melhor como a inteligência artificial ela entra realizando o monitoramento do soreamento dos reservatórios. Se puder falar um pouquinho para nós, Luciano, como que funciona, como que ele entra aí, como a inteligência artificial ela entra utilizando o monitoramento no soreamento dos reservatórios. Se ele está presente aqui. Está sem áudio. Está baixinho. Bem baixinho. E agora, melhorou? Pode aumentar mais um pouquinho. Deixa eu aumentar.
E agora? Agora tá bom. Não? Ah, Sim. tá bom. Foi a Vanessa que fez a pergunta? Foi, né? Foi a Vanessa, não foi? Tá me escutando, Viviane? Eu não estou te escutando, não. Agora baixou. Se puder aumentar mais um pouquinho. Tá. E agora, me escuta? A gente consegue escutar ainda baixo. Tá, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Obrigado a Vanessa pela pergunta. A inteligência artificial, ela vem quando a gente aproveita aqueles dados que vêm do campo, aquelas coletas daquelas amostras, e junto com os dados que são processados, que são ensaiados lá no laboratório, a gente faz todo aquele amontoado de informação e a gente pega os modelos de machine learning e treina os modelos de machine learning com aqueles dados brutos, e ele nos responde com gráficos que ajudam a gente a prever e monitorar o quanto de sedimento está chegando no reservatório quase que em tempo real. Mas como que a gente sabe quase que em tempo real se a gente não está lá o tempo todo fazendo a coleta da amostra? A gente não está fazendo a coleta da amostra, mas a gente está recebendo dados de vazão afluente no reservatório. Então, quando a gente recebe esses dados de vazão afluente, a gente cruza com os dados daquela vazão no momento da coleta e a gente consegue mais ou menos estimar o quanto de sedimento chega em tempo real. Tá? Então, seria todo esse... Não é uma coisa exata, não. É uma aproximação. Ninguém teria condição de fazer alguma coisa nesse ponto de exatidão, mas é um nível de aproximação que atende e faz com que a gente consiga tomar decisões bem assertivas. Que legal, interessante. Muito bom, Luciano. Obrigado pela resposta aí. Então, parabéns aqui, continuam todos os participantes, trabalho muito importante para o nosso país. A professora Marta, obrigada, professora Marta. Continua um recado importante, né? Repassado aí, cada um salve o planeta, muito bom, Wagner. A professora ainda entra aí, a professora Marta, parabéns ao CREA por esse evento maravilhoso, que nos incentiva tanto, sempre com a organização impecável. E aí a Vanessa passa lembrando aqui que as inscrições, então, né, já inicia hoje, já está aberta, já tem o link aí para quem quiser já anotar para se inscrever. E também tem, peço vocês, quem puder ir entrar e avaliar, né, o evento, e tem uma lista de presença para vocês preencherem, também tem um link aí no chat aí para que nós possamos, então, depois encaminhar o certificado para vocês. O João pergunta aqui, como primeiro no ranking nacional em prestação excelente no saneamento básico, em Minas Gerais, em terceiro no país é um exemplo, qual que é o segredo? Então, aqui é Para mim, para você, seu Arthur. Responde aí. Agora, deixa eu te continuar. Porque sabemos que há necessidade de verbas públicas para manter o sistema, não é fácil. Tipo assim, não é fácil, né? Manter isso. Qual que é o segredo, então, para poder alcançar esse ranking aí em primeiro lugar no Brasil, em Minas e terceiro no Brasil? realmente, o saneamento ele é uma ação a ser feita no município que ele é muito difícil, ela é muito complicada, muito complexa. Desde... aqui em Uberlândia nós tivemos gestões municipais que foram bem visionárias, que proporam o crescimento do município e pensando em água e esgoto. Então, lá em 1980, 1990, as administrações municipais já estavam pensando de que era necessário ter água, era necessário investir em saneamento básico para realmente proporcionar o crescimento da cidade. Então, lá há 50 anos atrás, o pessoal já pensou em estações de tratamento de água muito além do que o município comportava. E atualmente nós estamos passando por uma renovação de todo o saneamento. Então, aquelas estruturas todas que foram pensadas há 50, há 30 anos atrás, agora estão sendo pensadas para mais 50 anos. A gente tem 3 estações de tratamento de água que nos garantem água em sua capacidade máxima até 3 milhões de pessoas. Nós temos
contando a população flutuante, em torno de 900 a 1 milhão de pessoas, 900 mil a 1 milhão de pessoas na cidade. Então, realmente é um investimento muito grande a ser feito e basicamente o segredo está nas gestões municipais que são visionárias, que realmente entendem que é necessário ter um saneamento de qualidade para a população, para que se tenha trabalho, para que se tenha qualidade de vida, para que se tenha emprego, para que se tenha indústria, para que a cidade realmente aconteça. Nós estamos sempre, em todos os dias, tendo desafios. Um dos desafios nossos, que vai ser um desafio nacional, é a questão do lodo. E o lodo de esgoto, ele é um problema hoje, principalmente para as empresas de saneamento que fazem o tratamento. Infelizmente, ainda tem empresas que ainda não fazem o tratamento, não, eles não têm esse problema do lodo, porque ainda não trata. Mas aquelas que fazem o tratamento adequado do lodo têm um grande passivo ambiental a ser solucionado, e a gente tem investido em pesquisa. A pesquisa do Cícero, mais da Joisman, ela está dentro também do contexto de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui em Uberlândia para a pirólise do lodo de esgoto urbano. Nos últimos 3, 4 anos foram lançados vários pacotes de obra, então precisa de ter dinheiro para investir mesmo, encarar a realidade. Não, dinheiro a gente não tem, a gente tem que pôr de vontade, né? Acho que a questão não é essa. De realmente encarar o desafio e investir no saneamento. Em matéria de coleta de lixo, de coleta seletiva, também é necessário arregaçar as mangas, chamar os catadores, chamar a população a segregar o reciclável. E assim, é desafiador, mas a gente tem um corpo técnico na autarquia que tem um perfil de encarar esses desafios de frente e fazer uma gestão municipal adequada. Que a gente leva não só água e não só qualidade de esgoto e lixo, a gente entrega para a cidade uma qualidade ambiental urbana, um desenvolvimento sustentável, para que as pessoas tenham um local adequado de morar. E esse é o pensamento de toda a autarquia. Espero ter respondido. É bem utópico mesmo, mas é arregaçar as mangas. Todo mundo no DEMAI tem essa mentalidade de entregar para a população um serviço de qualidade. Muito bem. E só pegando o gancho, é interessante porque, assim, se não tiver conscientização ambiental, esse trabalho aí do projeto, né, de vocês, que de grande relevância, não dá para, não tem vazão para isso, né? E aí, dentro desse projeto de vocês, como que vocês fazem, assim, para fazer o monitoramento como se diz, desses trabalhos nas escolas, levantando, por exemplo, se de fato está sendo aplicado na escola, como vocês fazem essa análise simétrica, posso dizer dessa forma? A métrica de atuação nas escolas, nós temos duas. A primeira é realmente o público alcançado. O público alcançado, ele é medido todos os dias, então nós temos lá um procedimento operacional padrão de ter uma agenda, da agenda a gente fazer todo o agendamento das ações, as ações por tipo, as ações por faixa etária, as ações por escola, municipal, estadual, pública, privada. Então a gente tem todo esse agendamento. Posterior à ação, a gente tem uma contabilização das pessoas com pesquisa de qualidade, com realmente com ter as informações daquela ação, um pequeno e breve descritivo e uma foto comprovando. Então, a gente tem esse controle, né, de conscientização. E posterior a isso, a gente observa muito nas gerações que vão sendo formadas. É um programa que o Escola Cidadã já tem mais de 15 anos, né? Acho que, na verdade, acho que vai fazer 20 anos agora, então. Então, é um programa que a gente já consegue observar as gerações que já foram atingidas cada vez mais aparecendo na cidade. Então, a gente tem observado que a adesão da coleta seletiva tem aumentado, que o consumo de água, por mais que o nosso consumo per capita seja alto por conta da indústria, as pessoas estão cada vez mais conscientes, a gente tem observado cada vez menos pessoas lavando a rua, lavando a calçada, as pessoas têm se conscientizado na cidade. E esse impacto ele é muito subjetivo, então a métrica é muito difícil, mas a métrica das ações
é um acompanhamento diário mesmo. Se não fizer diário, as informações acabam se perdendo mesmo. Muito bem, então, Arthur. Muito obrigada pela sua resposta aí. É, alguém tem algum questionamento a fazer dos grupos aí, das apresentações que foram feitas? Nós temos mais uma pergunta aqui. Se alguém quiser fazer, pode colocar, levantar a mãozinha aqui que eu já aciono. Vou fazer a pergunta aqui, então, para o último grupo, né, para o último trabalho apresentado. O Ari pergunta aqui: existe alguma resistência por parte dos consumidores em usar esse fertilizante à base de lodo? E se vocês têm algum dado de redução de lodo nas estações de tratamento de esgoto com esse fertilizante? O fertilizante ele ainda não está sendo comercializado, né? Ele só está em níveis de testes ainda. Porém, eu falando como produtora, como convivo com muito, como já foi falado aqui, o termo sustentabilidade está muito em alta. Então, teve uma época que eu lembro, há uns 10 anos atrás, vamos dizer, que empresas que tinham algo mais sustentável, vamos dizer, um produto biológico, um fertilizante orgânico, que seja, tinha que ir até o produtor para poder vender esse produto. Hoje o produtor, ele vai até a empresa, então a cabeça do produtor mudou muito, ele está com a mente muito aberta, e há um tempo atrás esse lodo já era utilizado na agricultura, então ele parou desde 2006, então era um material que ele já era utilizado. Fora do Brasil, em outros países, a principal destinação do lodo é na agricultura, então não é um material assim, vamos dizer, que não tem tanto conhecimento, já é um material assim que vem sendo estudado há um longo tempo, então com tantos resultados que nós temos, é um material, né, principalmente após a pirólise, que a gente dá uma segurança ainda mais, a gente tem dados para mostrar que os principais poluidores, que seriam os metais e os patógenos, são eliminados. E depois da transformação dele num carvão e num organomineral, ele é um fertilizante organomineral como qualquer outro, de cão de frango, de suínos, de gado. Ele acaba sendo transformado em outro material. A fonte é o lodo, porém ele já não é mais lodo, ele é um outro material. Então eu acredito que não vai ter essa resistência. E a segunda pergunta, se você quiser responder, ou até complementar o que eu falei. Perdão, vocês têm algum dado de redução de lodo nas estações de tratamento de esgoto com esse fertilizante, mas você falou que não está ainda praticado, mas dentro da pesquisa tem algum dado da redução? Não, realmente ainda não. A gente está limitado à empresa de Brasília, a Caesb, né? Mas lá para vocês terem uma ideia, são 400 toneladas produzidas por dia. 400 toneladas por dia. Então a gente já fez cálculos assim de quanto, produzindo fertilizante, né? Quanto que atenderia, né? Mas assim, pensando no Brasil, é difícil porque, por exemplo, você pega o estado do Paraná, que é um estado referência, tem no uso do lodo de esgoto, mas tem 250 e tantos municípios. Então tá tudo espalhado, pequenas, né, tirando Curitiba, Londrina, que são unidades maiores, mas o resto estão todos em pequenos municípios. Então é preciso realmente fazer o que... Eu até vou aproveitar para parabenizar, o Arthur está aí representando, né, DEMAI de Uberlândia. A gente esteve lá recentemente para a inauguração de um centro que está justamente fazendo isso que a gente faz na pesquisa, eles estão aplicando. Então, agora eles já estão pirolizando o lodo, tá? E já estão produzindo o fertilizante da forma que, nessa linha que a gente está. Então, vai ser preciso, então, um avanço, né, dos municípios, dos centros responsáveis por isso, das estações, das empresas de saneamento, adotando aos poucos essa tecnologia. Aí sim a gente vai ter uma ideia geral. E a Joisma falou muito bem, só para quem nunca viu, né? Às vezes a gente fala assim, tem resistência ao lodo, né? Então isso é muito comum, mas assim, tem que lembrar que o biochar de lodo, após a pirólise, ele é um produto completamente diferente. Não tem mais aquele cheiro, a caracterização química é outra totalmente diferente daquela que a gente vê quando sai das estações, tá?
Não, excelente. É justamente porque às vezes pode produzir por causa do odor. As pessoas falam, porque é proveniente do lodo, então pode ser, né, ter esse odor forte e aí gerar talvez um preconceito, vamos dizer dessa forma, né, e utilizar principalmente na agricultura, na produção de alimentos. Então pode ser que possa ocorrer, mas que bom esse esclarecimento. Viviane, só completando, realmente o lodo, quando você, até mesmo depois de um certo tratamento, quando aplica, ainda tem aquele, né, atrai insetos e tem um odor, então para o produtor ainda é difícil manejar para aplicar. Muitas vezes ele foge por causa disso, tá? Já o biochar não tem, eu brinquei com a equipe da Caesb quando eles me forneceram o lodo pela primeira vez e eu produzi o biochar. Quando eu voltei para lá numa reunião, eu espalhei entre eles, fui passando o potinho e fui pegando e pedindo para eles cheirarem. Eles não sabiam o que era. E depois disso tudo, eu falei, é aquele lodo que vocês não aguentam nem ficar perto lá na estação. Então muda completamente. Muito bom. Nossa, que bom que todos adotassem isso, né? As prefeituras, as economias municipais, aí, as concessionárias de saneamento básico no geral, seria maravilhoso. Então, a gente está caminhando para isso. Então, parabéns pela apresentação de vocês, né? Externando isso para a população, isso é muito bom. E então, tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar algo? Alguém quer falar, quer chorar, quer sorrir? Apenas Aproveita, gente. complementando a fala do professor Cícero, né, a gente inaugurou o Centro de Inovação e Sustentabilidade, né, respondendo aquela pergunta inicial, como é que a gente tem que estar cuidando do saneamento? Investindo em projeto, em pesquisa, igual o professor Cícero está fazendo, em realmente encarando o desafio de frente e não deixando apenas acontecer. Porque se a gente só deixar apenas acontecer, quem mais vai ser, quem mais vai ter danos é o meio ambiente e nós mesmos, porque estamos onde acontecem os passivos. Então, é realmente o que o professor Cícero falou, é unir a pesquisa, unir enfrentar mesmo tudo isso que tem acontecido. Muito bem, pessoal. Muito obrigada, tá? A Vanessa está parabenizando todos os autores. Vocês são parte da mudança do nosso planeta e o nosso planeta precisa disso. Então, parabéns mais uma vez. E reforçar aqui que está abertas as inscrições, né, para este ano já. E se alguém tiver algum projeto, fique à vontade para se inscrever. Vai ser um prazer recebê-los mais uma vez. E, se Deus quiser, lá na premiação, premiá-los novamente. Então, isso é muito gratificante para nós aqui do CREA Goiás. E também reforçar aqui que está aí a lista de frequência para vocês preencherem para poder receber o certificado. Se tiver alguma dúvida, já tem os nossos contatos, tem o contato aqui do e-mail da sustentabilidade@crea.org.br, os telefones 32216252, tem um WhatsApp institucional aqui também vocês têm, da sustentabilidade, e nós estamos à disposição, pessoal, se vocês precisarem de alguma coisa, e mais uma vez agradecer a participação de cada um, o tempo, a dedicação, né, por estar aqui, e nós contamos com vocês na próxima, queremos estar de novo, vê-los novamente, o rostinho, nos excelentes trabalhos aí, e gratidão, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Então, eu encerro aqui, tá? E aí eu encerro, então, esse momento aqui, e eu desejo a todos vocês uma boa noite. Quem quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Boa noite. Só agradecimentos, Viviane, pela atenção de sempre e parabéns ao CREA Goiás. Nós que agradecemos. Tchau.